Galera, vamos falar do episódio 10 de Gachakuta, que foi um episódio muito foda. Curti, a missão para o Deserto Penta começou e nós temos algumas problemáticas, principalmente relacionadas ao final. Afinal de contas, o Engine, ele desmaiou, o todo-poderoso Engine caiu de maduro. O que aconteceu? Final surpreendente, temos uma nova personagem sendo adicionada na trama. Vamos conversar tudo sobre o episódio 10 hoje, rapaziada. Se inscreve no canal, curta e compartilha. Se você curte Gachakuta, cola comigo porque tem bastante conteúdo da obra por aqui. Não só o anime, mas como do mangá também. Tem grupo no Discord para você ler capítulos e também para você trocar ideia da obra, e tem redes sociais aí embaixo. Vamos começar, rapaziada, porque a gente ainda está na Cidade dos Grafites. Nós estamos ali entendendo um pouco dos poderes da Renlin, que nós tivemos os zeladores indo até Canvas para tentar buscar uma proteção através daquela personarma que é o pincel, que acabou meio que saindo do Gobi e indo para Renlin. É um utensílio personalíssimo, no entanto, acaba meio que sendo um utensílio diferente. Afinal de contas, nós temos a Renlin assumindo o utensílio e basicamente ela, de uma hora para outra, ela já consegue se tornar uma Giver, que é um fato muito raro de acontecer. Essa exclusividade de ser um Giver sucessor é algo muito raro. Nós temos o Gobi escolhendo ela porque ela se diverte desenhando, igual o Gobi. Tanto que foi por conta disso que ele morreu, porque ele ficava tão entretido no desenho, porque ele se divertia muito, que ele acabou tirando a máscara em lugar que não poderia. A ideia para assumir o pincel é ser livre para desenhar o que quiser. E é basicamente os mesmos poderes do Gobi, só que o Gobi ele desenha um tipo e a Renlin desenha outro tipo, outras coisas. A criatividade dos dois é algo muito aflorado, só que a Renlin tem um tipo de criatividade para desenhar algumas coisas e o Gobi tem outra criatividade para desenhar outras coisas. Então para a Renlin os poderes são diferentes, mas a ideia é a mesma. E a Renlin, além de transformar a caneta num pincel, ela também consegue transformar numa máquina de tatuar, aquela agulha que fica vibrando ali quando vai tatuar e tudo mais. Não era essa a ideia, mas o prefeito ele fica meio que surpreso com a capacidade da Renlin de transformar, além da caneta num pincel, também numa máquina de tatuar. A Renlin mesmo fala, pô, eu pensei em tatuar o Urudo e aí acabou surgindo isso. Mas não é a ideia. A ideia não é tatuar, é apenas deixar um símbolo de proteção para golpes mais fortes, para golpes mais fatais no personagem Rudo, e não só no personagem Rudo, mas nos demais personagens também. Afinal de contas, eles vão ali para um lugar muito perigoso e essa proteção é necessária. Agora nós vamos sair da cidade de Canvas. Tem ali uma treta do prefeito com os demais ali que estavam tentando entrar na cidade no capítulo passado. Eles até mesmo falam que eles desenham melhores que a Renlin, que Canvas meio que perdeu a essência, não é mais respeitado, e o prefeito manda eles embora. E explica o porquê que eles não estão conseguindo entrar. Afinal de contas, ninguém aqui desenha por conta de fama, desenha porque gosta. Essa é a diferença e por isso que eles não estão conseguindo mais entrar. Agora nós saímos de Canvas e vamos ali para Urudo. Urudo e o Engine ele dá uma missão muito legal para o Urudo, que é basicamente pegar lixo. Afinal, eles vão ali para um lugar perigoso e o Urudo ele precisa se armar, se equipar, colocar ali na bolsa munição para as luvas que ele vai usar. Nós temos uma pilha de lixo e nessa pilha de lixo no topo nós temos um televisor. Esse televisor, inclusive, o Urudo acaba pegando, mas a ideia do televisor é o que aparece nele. Aparece uma pessoa vestindo tanto o colete, que tem o mesmo símbolo das luvas do Urudo, e as luvas do Urudo. Interessante, né? Quem será essa pessoa? Será que ela é uma pessoa especial, com poder especial? Porque se a gente entende a luva como um Jink, o colete também deve ser um Jink. Então essa pessoa vai estar portando dois Jinks? Enfim, fica aí a dúvida, fica a incógnita. E agora voltamos para a base dos zeladores. Afinal de contas, nós temos a ideia do Urudo ter a máscara que ele ainda não tem, a máscara característica dos zeladores, que vai de acordo com cada personalidade. Nós conhecemos o personagem August, que é irmão da Eisha, aquela curandeira que tem no grupo ali. Nós temos o August explicando
que não deu tempo ali de medir, já que ele não teve contato com o Urudo. Então quando o Urudo estava dormindo, ele acabou entrando no quarto do Urudo e tirou as medidas da cara do Urudo e perguntou da personalidade do garoto para outros zeladores que já tinham tido contato com ele. E com isso ele conseguiu criar a máscara. E com a máscara nós temos a missão para o deserto Penta sendo liberada. Só que antes disso, nós temos a explicação do que é aquelas gargantilhas. São chamadas de chokers, tá? Chokers ou gargantilha, a mesma coisa. E elas funcionam como se fosse um celular. É um meio de comunicação, o principal meio de comunicação da superfície. E nós temos a necessidade de meio que um pacto de sangue. Você meio que passa o seu sangue no choker do seu amigo e o seu amigo passa o sangue no seu choker. Então você consegue ter contato com as pessoas que cadastraram o sangue na sua gargantilha, e as pessoas que têm o sangue do Urudo cadastrado na gargantilha dela acaba conseguindo ter o contato com o Urudo. Bem interessante. O Urudo até se questiona se isso é fruto de um Giver. Então a gente tem que também levar em consideração essa dúvida, tem que ficar um pouco aqui esperando pra gente ver o quão fortes são estes chokers ou quão importantes são estes chokers. Se tem esse questionamento é porque tem algo grande por trás desses comunicadores. E agora, depois desse período para meio que começar a missão no deserto Penta, finalmente vamos para mais um domínio proibido. O segundo domínio proibido de 6 que a Semil falou que são confirmados que existem. Nós temos onde o Urudo caiu e agora o deserto Penta. Vale pontuar que o deserto a gente costuma meio que imaginar areia ou algo bem vazio. No caso, é um monte de pó, mas não é areia. Aqueles montes vermelhos são lixos que acabaram virando pó. Então, para vocês imaginarem o quão difícil e tóxico é aquela área, eles estão em cima de toneladas e toneladas de areia, de lixo. E para vocês terem noção, o tanto de lixo que cai ali. Para ter tudo aquilo de areia, para ter tudo aqueles montes vermelhos de areia, de pó de lixo, vocês têm que imaginar quantidade surreal de lixo que cai ali. Por isso que é uma zona proibida, é uma zona muito tóxica e muito difícil de sobreviver. Por isso que normalmente esse tipo de lugar é bem vazio, é bem deserto. Por quê? Porque é algo muito tóxico para os seres humanos, mesmo seres humanos da superfície. E nós temos agora, na zona proibida, o destaque para criaturas de lixo mais poderosas, maiores e também mais casca-grossas. E nós temos o Comitê de Recepção, que é um grupo de escorpiões, e nós temos a Tommy, que é aquela suporte registrando um pouco do que os escorpiões são capazes de fazer. Ela acaba desenhando os escorpiões e meio que tentando relatar um pouco o estilo de combate deles, o ponto fraco deles e tudo mais. Isso é bem importante porque acaba sendo registro para futuras excursões no deserto Penta, porque já vai para material de estudo e os demais zeladores explicam, ó, tem um escorpião naquela região e para derrotar o escorpião você tem que fazer isso, e para você não ser derrotado por ele você tem que tomar cuidado com isso. Então esses registros são de extrema importância. E aqui nós vemos como a Ryo é muito forte, como o Zanka tá muito forte, e principalmente o Endine com aquele corte óctuplo dele que é absurdo. Antes de mais nada, eu só quero confirmar uma coisa, eu vou colocar aqui na tela para vocês, sobre o nome das luvas. Foi citado 3R, que eu vou deixar aqui o exemplo do 3R, o que significa 3R, e tem tudo a ver com a luva. Só que eu acho que no mangá isso não é citado agora. O nome das luvas do Urudo não é citado agora, é citado mais pra frente apenas, mas nós temos o nome dele vindo, o nome das luvas aparecendo neste capítulo. E depois que o Urudo ele finaliza o último escorpião, usando ali o teclado e um belo dizer ali, seu merda, vai pro inferno, ele simplesmente usa as teclas para meio que bombardear o escorpião, e o escorpião é derrotado. O Urudo já gastou uma carga da sua luva, lembrando que ele tem 3, e tanto o teclado quanto o escorpião acabam virando pó. E no meio ali de toda essa bagunça, de toda essa areia levantada, surge uma sombra, que é a sombra de uma mulher. Mulher essa que eles estão procurando. A mulher se chama Amo e ela convida
todos os zeladores para casa dela. Afinal, a casa dela não é necessário usar máscara, tanto que ela está sem máscara, e ela está sem máscara porque a casa é perto. A residência onde ela mora, nessa zona proibida, é perto, e ela confirma sim que já viu gente subindo para no caso, subindo para o paraíso e descendo para a superfície sem perder a vida. Então é a pessoa que eles estão procurando, e certamente eles, juntos com confiança, eles vão até a casa da Amo, porque afinal de contas são 9 ali contra uma pessoa, e eles aparentam estar seguros. Afinal de contas, é bem improvável que essa pessoa acaba fazendo alguma coisa. Mas, no entanto, nós terminamos o capítulo com o Engine desmaiando e meio que sendo sufocado com uma quantidade bem grande de água. De onde que saiu essa água? E nós temos, certamente, Urudo assustado e Amo com uma feição muito sombria, dando risada de toda aquela situação. O que será que é essa mulher e o que será que ela vai aprontar para cima dos zeladores? Pelo que o Corvus falou, aparenta ser uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da trama. Agora eu quero saber de vocês. Gostaram do episódio? O que vocês acharam desses novos personagens? August, que grita pra caramba, mas é muito criativo e muito legal. E nós temos Amo, uma personagem misteriosa, com poucas roupas e talvez uma personagem hostil. Mas de qualquer forma, fica aí o comentário aberto para vocês me contarem a opinião de vocês sobre o episódio, o que vocês estão achando do anime até então. Segue o canal, tamo junto e é nóis. Fui!